Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Como dito no último vídeo, eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo especificamente sobre o meu curso técnico de enfermagem. Então cá estou eu estou até com a mesma roupa, tô gravando os vídeos no mesmo dia. Mas se você ainda não viu o meu último vídeo de volta, o porquê que eu sumi, o que aconteceu, o que eu fiz nesse tempo que eu fiquei aqui sumida do meu canal do YouTube, corre no último vídeo para vocês se atualizarem e ficarem por dentro, porque nesse eu vou falar sobre o meu curso técnico de enfermagem. Então, gente, se eu ficar olhando muito para esse lado, é porque eu tô olhando o roteiro aqui no computador. Tem muita coisa para falar e eu não quero deixar nada escapar e não contar pra vocês. Então, se eu ficar olhando muito aqui, já sabe, né, o porquê. Então, vamos lá. Pra começar, eu caí no curso técnico de enfermagem de paraquedas. Todo mundo fala que já era um sonho, fala da sua história de vida. E vocês vão acompanhar a minha história, é totalmente de paraquedas. Pra começar, na pandemia, eu entrei no emprego, numa empresa, final de 2021, eu entrei nessa empresa e eu entrei como editora de vídeo. E eu gostava muito de marketing, eu editava bastante vídeo aqui pro meu canal do YouTube, então eu tava bem por dentro dessa área. Eu estudava muito sobre marketing na pandemia, e aí eu arranjei um emprego de edição de vídeo para cursos online na internet. Então eu amei esse emprego, porque era uma coisa dentro da minha área, e uma área que eu gosto muito, que é trabalhar com marketing e a internet. Sem contar também que eu vendia uns cronogramas de Enem para as pessoas que estavam fazendo Enem. Eu era afiliada desse cronograma de uma menina, então eu ganhava comissão através dessa afiliação do cronograma. E aí, por causa disso, eu comecei a estudar mais sobre marketing, e já era por dentro do assunto, porque eu editava aqui pro canal e meio que tinha a ver, né? Então, tava tudo ligado. Então, no final de 2021, eu consegui esse emprego nessa empresa e fui até janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, eu saí do emprego porque tava tendo pouca demanda de trabalhos pra gente editar e eu ia começar o meu ensino médio, o terceirão, o último ensino médio, o último ano da escola. Então ia ficar muito puxado pra mim, como eu tinha dito no outro vídeo, ficou puxado sem eu trabalhar, imagina trabalhando. Então eu resolvi sair desse emprego pra focar mais nos estudos e tanto no Enem também, tanto que eu também parei de gravar aqui pro YouTube. E aí foi que entrou o curso técnico de enfermagem. Em agosto, né? Acho que foi em agosto. Em agosto saiu o programa Trilhas do Futuro, daqui do governo de Minas Gerais, que consiste no quê? O que é esse programa Trilhas do Futuro? Tem vários cursos técnicos que você pode escolher um e fazer, e é totalmente gratuito, e você ainda ganha um auxílio para te ajudar. Quando eu comecei era R$18 por dia, e depois, mais no final, começou a ser R$20 por dia. Então é um pequeno auxílio que te ajuda a continuar no curso técnico e você faz ele gratuitamente. O meu não teve nenhuma taxa mesmo, eu fiz ele totalmente gratuito. E esse ano ainda tá acontecendo esse programa Trilhas do Futuro, só que eu acho que as inscrições já fecharam, mas se você quiser interesse, saber mais um pouco mais, eu acredito que tenha só em Minas Gerais. Eu não sei se tem em outros estados, se tiver e você for de outro estado, você comente aqui embaixo. Mas de Minas Gerais eu sei que tem e já fechou as inscrições. Mas se você quiser saber mais, é só você entrar no site Trilhas de Futuro. Então, como que foi isso? Na época, eu tava na escola e todo mundo da minha sala começou a falar sobre esse programa. Todo mundo da minha sala começou a falar sobre esse programa. Aí eu vendo lá os cursos técnicos, tinha curso técnico de marketing. Falei assim, eu vou fazer porque é uma área que eu gosto. Só que eu vi os turnos que tinha
e tinha só de noite ou de manhã, não lembro. E de manhã não dava, porque eu tava na escola. Então eu fui vendo o que tinha de tarde, livre. E o que estava disponível aqui na minha cidade de tarde era o curso técnico de enfermagem e de radiologia, eu acho, mas radiologia eu não me interesso muito. Então eu falei assim, vou fazer o curso técnico. Então eu vou fazer o curso de enfermagem. E foi nisso que eu entrei no curso técnico de enfermagem de paraquedas. Eu queria marketing e acabei indo para enfermagem. E foi totalmente de paraquedas, sem pretensão alguma. O curso, ele deu uma atrasada por causa de uma greve que estava acontecendo na época, mas a gente começou no mesmo ano. E foi basicamente isso. Entrei super de paraquedas nesse curso. Então, geralmente os cursos que estavam disponíveis era no Senac, né? E o meu, como era de uma área da saúde, não é Senac, não é SESI, não é nenhum desses. É uma rede daqui de Varginha, Rede Impacto Escola da Saúde, que tem até em algumas outras cidades aqui próxima. E então, o meu curso foi feito nessa Rede Impacto Escola da Saúde. O curso em si funciona da seguinte maneira, gente. Ele é dividido em 3 módulos e em cada módulo tem 3 bimestres. Então, no primeiro módulo tem o primeiro bimestre, segundo bimestre e o terceiro bimestre. O nosso curso, ele tem a duração de 1 ano e meio. O do Senac, técnico de enfermagem, tem duração de 2 anos. O meu, né, foi duração de 1 ano e meio. E aí, como que é avaliado, né? Avaliação, assim, método de avaliação por lá, na onde que eu fiz. Da seguinte maneira, são 3 bimestres, como eu disse, você tem uma média de 18 pontos em cada bimestre e a máxima de 25. E no total desses 3 bimestres, você tem que ter o mínimo 60 pontos para você passar e ir para o próximo módulo. Então, é basicamente isso. Eu vou falar para vocês, eu tô até aqui com a pasta do meu curso técnico que eu organizei. Todos os 3 módulos estão aqui. Então, eu vou falar para vocês, em cada módulo, quais são as matérias de cada módulo, pelo menos no curso, na escola que eu fiz o curso técnico, e as minhas dificuldades e como que são as provas, tá? Gente, começando então pelo primeiro módulo. O primeiro módulo, ele tem muita matéria. Sim, eu acho que umas 8 matérias, vamos ver aqui. No primeiro módulo, tem bastante matéria em relação aos outros módulos. Então, tem anatomia, biossegurança, ética, organização 1, primeiros socorros e saúde coletiva. São 6 matérias que tem no primeiro módulo. E aqui está o meu primeiro módulo. São 6 matérias mesmo. Como são o método de avaliação? É uma prova de 15 pontos e no final do bimestre tem uma prova de 25 pontos. E aí, o resto de pontos que precisa ser dado é feito em trabalho, conceito e atividades, mas isso é de acordo com os professores. O padrão mesmo, mais garantido, é a prova de 15 pontos e a prova de 25 pontos. Começando, então, pela anatomia. Anatomia, gente, é aquela matéria básica de todo o curso de saúde. A gente teve bastante matéria sobre sistema, sobre os planos anatômicos. Foi uma matéria que eu gostei muito. Eu amo anatomia. Eu amei tanto no curso técnico quanto na faculdade, quando eu tive essa matéria de anatomia. Então, foi tudo mesmo sobre o nosso sistema. Em biossegurança, ela é abordada mais sobre as NRs, que é as normas regulamentadoras, que são sobre os resíduos biológicos, as nossas normas mesmo para a nossa segurança e para a segurança do paciente. Resumidamente, é isso que aborda a biossegurança. Na ética, é a ética de enfermagem, então você estuda todas as leis de enfermagem, do técnico de enfermagem, o que você honra, o que você pode fazer como técnica, o que você não pode fazer, a ética
Então, é basicamente uma coisa mais burocrática. Na organização 1, é um resumão, assim, de enfermagem, que é... Eu tô olhando pra cá para mim ver as matérias que teve. São sinais vitais, o começo da enfermagem, que foi a Florence, exames físicos, anotações de prontuário, posições para exames e relatórios. O que você aprende nessa organização 1. Em primeiros socorros, é aquele básico de o que você deve fazer no primeiro socorro que acontecer com você em um atendimento pré-hospitalar. Então, a gente aprende a fazer ressuscitação, a gente aprende a fazer métodos de desmaio, o que fazer em cada situação dessas, em queimaduras, em picadas com animais peçonhentos, e geralmente é isso que a gente aborda nos primeiros socorros. Eu tô falando isso mais por cima, só que claro que dentro de cada matéria é muita coisa que a gente estudou. Só tô falando por cima mesmo pra vocês terem uma noção. E uma coisa que eu esqueci de falar. Geralmente, em cada módulo, a gente tem um TCH, que é trabalho de carga horária. Não é de todas as matérias, então nesse primeiro módulo a gente teve TCH de primeiros socorros e organização. Então a gente faz 2 trabalhos, assim, mais elaborados, assim, pra contar como carga horária pra gente nessas 2 matérias. E a última matéria que a gente teve nesse primeiro módulo foi saúde coletiva. O que estuda saúde coletiva? Basicamente, a gente estuda o SUS. Então, a gente estuda como que funciona o SUS, as leis do SUS. A gente estuda o PSF, tudo que se envolve no PSF, como que é um PSF. A gente estuda também sobre as vacinas. A gente estuda mais sobre a saúde da comunidade, a saúde coletiva. É sobre a comunidade. E aqui estão as minhas notas do primeiro módulo, tá? Eu passei, obviamente, porque senão eu não estaria formando. Mas foi assim, eu considero que o primeiro módulo foi um módulo mais tranquilo. E geralmente é bem mais tranquilo, porque você tá começando agora, são matérias mais fáceis. E nesse primeiro módulo, as minhas considerações foi que eu não tive tanta dificuldade assim. Eu tava conciliando o curso com a escola, mas mesmo assim eu não tive tanta dificuldade ao ponto de passar algum perrengue com alguma matéria desse primeiro módulo. Agora, indo para o segundo módulo, a gente tem poucas matérias, já vai diminuindo as matérias. Então, a primeira matéria do segundo módulo é assistência à criança, adulto, jovem e mulher, exame diagnóstico, farmacologia, organização 2 e tratamento clínico. Já diminuiu uma matéria. Gente, nesse segundo módulo eu tive muita dificuldade com farmacologia, mas a gente ainda vai chegar lá. Em assistência à criança, adulto, jovem e mulher, basicamente a gente estuda desde o recém-nascido a pessoa adulta, jovem, basicamente é isso. E a gente estuda muito sobre a saúde da mulher também nessa matéria. Então a gente estudou o sistema reprodutor masculino e feminino, mas isso a gente já tinha aprendido em anatomia. A gente aprende sobre várias coisas sobre a saúde da mulher, na gestação, na menopausa, na menstruação, nos métodos contraceptivos, amamentação, quais são as dificuldades, né, que podem ter, trabalho de parto. É uma matéria, assim, que eu aprendi muito. A gente tem muito conhecimento sobre a mulher e a gente aprendeu muito sobre o que funciona nesse nosso corpo aqui. Se hidratem. No exame diagnóstico, a gente aprende sobre anamnese, posições para exames físicos, tipos de exame laboratoriais e o que seria o exame físico em si. É mais um exame mesmo, tipo, o diagnóstico do seu corpo inteiro. Na farmacologia, a gente estuda sobre os medicamentos. E, gente, nesse segundo módulo, eu passei um perrengue super bom em farmacologia. Assim, eu acho que não foi só pra mim. As meninas da minha sala também sentiram muita dificuldade em farmacologia,
porque a nossa professora, ela pegava muito no nosso pé. Então, mesmo a gente não sendo essa nossa função, saber tudo sobre o medicamento, porque é a função do médico, a gente ainda precisa, sim, saber para que serve aquele medicamento. E muitas vezes o médico erra também. Então, pra gente pegar a prescrição e ver um erro, e a gente saber que é um erro. Então, farmacologia, a gente estuda sobre todos os medicamentos possíveis que a gente usa, tanto ali na sala de urgência e emergência, como um simples atendimento. A gente estuda do princípio ativo até o porquê que a gente usa esse medicamento, para que ele serve, o local de absorção dele, o metabolismo dele, o processo que ele faz no nosso corpo, para que ele age, no que ele age, como que ele sabe que ele tem que agir naquilo lá dentro do nosso organismo. É uma matéria muito complicada, assim, mas a gente aos poucos vai entendendo. Foi uma matéria, assim, muito difícil de eu pegar o começo dela, porque realmente é uma coisa, assim, muito minuciosa. Se você perde um detalhe ali, você não entende mais nada. Deixa eu ver aqui. No meu segundo módulo, farmacologia, eu fui não tão ruim, mas eu não fui boa, sabe? Mas eu consegui pegar a média. Porque farmacologia realmente é muito puxado, gente. Muito puxado. Eu tô olhando as provas. É cada coisinha, sabe? E aí tem vários trabalhos que ajudam a gente a fixar melhor. A professora passou vários trabalhos em relação a essa matéria. E a gente conseguiu passar para o próximo módulo. Ainda no segundo módulo, a gente tem a organização 2, que é sobre a higiene do paciente, oxigenoterapia, curativos, ataduras, sondas, banho do paciente, eu já falei, né? Preparo do corpo, contenção no leito, é mais sobre essas coisas no geral que a enfermagem faz. E o tratamento clínico, que seria as doenças, né? O técnico de enfermagem age nessas doenças relacionadas a doenças urológicas, neurológicas e a nossa assistência que a gente tem que dar nesse tipo de tratamento clínico. E sobre as notas do segundo módulo, que eu estou olhando aqui, deixa eu pegar aqui. Organização, eu fui bem. Assistência, né, a criança, adulto, jovem, mulher, eu também fui muito bem. Farmacologia eu não fui tão bem, porque eu tive muita dificuldade, mas assim, eu peguei a média em cima, peguei 60 pontos certinho. E é importante lembrar que nenhum dos 3 módulos eu fiquei de recuperação, graças a Deus. Se você fica de recuperação, aí sim que você tem que pagar uma taxa para você fazer a prova. Geralmente é assim que funciona. No tratamento clínico fui bem também, e no exame diagnóstico também. Então a minha dificuldade no segundo módulo foi extremamente farmacologia. E eu ainda tenho algumas dúvidas, mas eu acho que a faculdade vai me auxiliar nisso. Só que quando eu estudar farmacologia na faculdade, eu já vou ter um pouco de noção por causa do curso técnico. Agora, sobre o terceiro módulo. O terceiro módulo tem 4 matérias só, e foi esse último módulo que a gente teve, que foi centro cirúrgico, que eu sou apaixonada, CTI, ou UTI, saúde mental e urgência e emergência. Centro cirúrgico a gente estuda mais sobre dentro das cirurgias, o que o técnico de enfermagem age dentro de uma sala cirúrgica, o que a gente faz. A gente estuda sobre a CME, que o povo fala que é o coração do hospital, que é onde a gente esteriliza todos os materiais que são usados em cirurgias, todos os lençóis. É o coração do hospital mesmo, a CME. Então, nisso a gente estuda mais sobre os tipos de cirurgia, nomenclaturas, como que é feita as cirurgias, o que a gente tem que fazer antes de começar uma cirurgia pra gente checar certinho se a pessoa tem alguma alergia, se é ela mesma que tá programada pra fazer essa tal cirurgia, qual cirurgia que é. E é basicamente isso que a gente faz no centro cirúrgico. No CTI, a gente estuda sobre a unidade de terapia intensiva,
que é infecções hospitalares que pode acontecer, o isolamento, como que a gente monitora o paciente, como que a gente pode fazer uma gasometria nele, uma administração de hemotransfusão. Então é uma coisa assim mais complexa, porque geralmente UTI e CTI são pacientes mais críticos. Então são assuntos mais críticos que a gente aborda nessa matéria. Saúde mental é sobre tudo que você pode imaginar sobre a nossa cabecinha. Então a gente estuda os psicofármacos, que são os medicamentos de antipsicótico. A gente estuda todas as síndromes que a gente pode ter, os transtornos mentais, os métodos diagnósticos. A gente estuda a saúde mental em si, a história dela, a evolução dela, as drogas, o desenvolvimento mental, e a gente estuda também sobre o CAPS. E na última matéria, urgência e emergência. Eu também tive um pouco mais de dificuldade nessa matéria no terceiro módulo, que é basicamente ali o perrengue, urgência e emergência, que a gente tem que saber qual medicamento que a gente tem que usar numa parada, no infarto que estiver acontecendo, no edema agudo. Então, urgência e emergência pega o conteúdo de farmacologia e junta os dois, sabe? Urgência, emergência e farmacologia andam juntos. Porque ali numa parada, qual medicamento que a gente tem que usar, o que a gente tem que fazer, qual oxigênio que a gente tem que colocar. Então, assim, eu passei muito perrengue com farmacologia e urgência e emergência, mas hoje em dia, assim, conseguiu entrar tudo na minha cabeça, tudo certinho. E é uma coisa assim, você passa o perrengue, mas você não esquece nunca mais o que você passou. Então, você aprende na marra, mas também não esquece mais. Esse é o bom. E minhas notas em urgência e emergência. Quer dizer, minhas notas no terceiro módulo, né? Em CTI foi boa, mas eu tive um pouco de dificuldade também em CTI, que era uma matéria mais, assim, complicada. Urgência e emergência. No primeiro bimestre eu perdi média, mas eu consegui recuperar nos 2 últimos bimestres, que é o segundo e o terceiro, e consegui passar acima da média. No centro cirúrgico fui bem também, e a saúde mental bem também. Então, eu passei os 3 módulos, estou para formar no final de janeiro. E é muito gratificante, gente, muito gratificante você ver todo o seu processo, ver que você estudou tanto, ralou tanto, e você conseguiu chegar no final quase inteira para formar. Eu vou falar agora para vocês dos meus estágios. Os meus estágios começaram em 2023. Isso, começaram em 2023. Então, o nosso primeiro tipo de estágio foi PSF. Eu passei em vários PSFs. Eu comecei em janeiro. E aí foi janeiro, fevereiro, março, abril. E aí depois a gente parou com as férias, né? Então, todos esses primeiros meses de 2023, eu fiz estágio em vários PSFs aqui da minha cidade, em vários bairros. E eu posso falar pra vocês que eu tive várias experiências, assim, boas e ruins também. Em PSF eu acho mais tranquilo, a gente fez bastante curativo. Eu vou falar pra vocês, não sou tão chegada em curativo, mas ali como a gente tava como estagiária, a gente tinha que fazer. Então a gente fez curativo, a gente fez triagem, a triagem funciona como medir a pressão antes do paciente passar pelo médico, a gente anotar a temperatura, peso. Eu também fiz muita triagem ginecológica, que é uma área que eu gosto bastante. E eu também fiz bastante pré-natal. E assim, em PSF, nesses meses, eu tive muita experiência. Muitas experiências me marcaram, como fazer pré-natal de crianças de 15 anos, 14 anos. É uma realidade, assim, que você vê que tá muito comum. E não tem muito, sabe, o que você fazer. É apenas orientar a pessoa que já está ali. E orientar as pessoas que não façam que é o mesmo. Porque é uma criança cuidando de uma outra criança.
Então a gente teve várias experiências nesse caso. Mas no PSF é bem mais tranquilo, a gente ficava só na parte da manhã fazendo estágio, porque de tarde a gente tinha um curso. E aí depois das férias, em agosto, a gente começou a fazer estágio em hospital. Eu fiz, acho que uns 2 meses, estágio aqui em um dos hospitais daqui da minha cidade, que tem a maternidade. Então eu tive muita experiência nesse hospital. Eu fiquei na urgência e emergência, mas eu não peguei nenhuma coisa assim que chegou ali de momento. Eu já peguei pacientes que já estavam lá há alguns dias. Então a gente geralmente em hospital a gente faz sinais vitais. Geralmente é bem isso. E aí na urgência e emergência, passei pela urgência e emergência, passei pelas clínicas, que são os postos que ficam no hospital, que geralmente a gente faz todos os sinais vitais, respiração, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, glicemia, febre, temperatura. E a gente geralmente faz apenas isso no hospital. Eu também tive a oportunidade de ver 3 ou 4 partos, que é uma área que eu gosto muito. Então eu fiquei no centro obstétrico. Eu gostei muito de... E todos esses partos que eu acompanhei foram partos normais. Eu dei assistência. Gente, é muito lindo, muito gratificante. Eu queria muito ter gravado todos esses momentos pra vocês, mas eu fiquei afastada aqui do YouTube porque tava muito corrido conciliar tudo. Mas é uma experiência muito boa. Fiquei no centro obstétrico e acredito que só no hospital. Urgência e emergência, triagem, assim, não triagem, né, mas sinais vitais e centro obstétrico, que foi a parte que eu mais amei. E no final do mês, não, no final de 2023, em outubro, eu fiquei no CAPS. Eu fui escalada pro CAPS e eu tive muita oportunidade de saber também como que funciona o CAPS. No CAPS é mais tranquilo, assim, porque a gente não faz quase nada, a gente só dá injeção mesmo, de Aldol, que é um antipsicótico, que é uma injeção que a gente dá no glúteo. Então, geralmente, os estagiários de técnico de enfermagem faz isso no CAPS. A gente fica fazendo atividades diferentes com eles, como pintura, cantar música, pra distrair eles. A gente dá medicamentos para eles também, dá café para eles. São pacientes que não ficam lá no CAPS, sabe? São pacientes que vão pro CAPS somente na parte do dia, acredito eu. E cada turno, manhã e tarde, tem uma turma diferente. Então a gente dá os medicamentos, dá a comida para eles e eles voltam para casa, os familiares vêm buscar ou eles voltam para onde eles moram. E eu presenciei alguns surtos de pacientes no CAPS. Eu fiquei um pouco assustada, né, porque não é normal a gente ver isso, mas é bom que a gente entende mesmo sobre a saúde mental e a gente estava no 3º módulo estudando sobre saúde mental, então meio que a gente correlaciona as duas coisas, o estágio e a matéria. E, gente, basicamente é isso. Essa é a minha trajetória no curso técnico de enfermagem. Eu tentei falar pra vocês todas as matérias de cada módulo, como que funciona os estágios, as minhas experiências. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha trago algum conhecimento para vocês sobre isso. E se você tiver interesse em fazer um curso técnico de enfermagem, acho que vale muito a pena, ainda mais se você for querer seguir nessa carreira. Eu vou formar no final de janeiro, e assim que eu formar, eu já quero tirar meu Corém como técnica de enfermagem, mas eu preciso esperar o diploma. E eu quero muito arranjar um emprego na área também. Então, tô fazendo processos seletivos, tô colocando meus currículos em clínicas, porque eu não quero trabalhar em um hospital no momento. Eu acho muito puxado a rotina. Eu gosto mais de laboratório, de clínica. Então, eu tô colocando meus currículos nessas
clínicas, nessas oportunidades, nesses laboratórios. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal para me ajudar a crescer mais e recuperar meu engajamento. Comente aqui o que você acha, se você faz curso técnico, se você gostaria de fazer. Algumas dúvidas, se vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo que eu estarei respondendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Super beijo, tchau!